Fala pessoal, beleza? Milton na área. Eu vou fazer um vídeo aqui bem rápido, ensinando vocês como procurar os galgos para poder fazer análise de back, terceiro lugar, pode ser a VB também. É, Hoje em dia eu vejo que tem uma galera que antecipa as entradas dele, inclusive em AVB, utilizando essa forma que eu vou ensinar aqui para vocês. Eles fazem um estudo antecipado do card e anota o que eles enxergam que pode acontecer ali dentro da corrida. E aí, se abrir o AVB um contra o outro, ele já sabe que está pronto, porque assim, hoje em dia os AVBs estão derretendo muito rápido, né? Então, se você não tem algo já preparado, se você também não sabe analisar muito rápido, você já pode acabar perdendo valor, perdendo alguma entrada que seria boa e a odd derreteu muito rápido porque você não conseguiu terminar a análise. Então, essa é uma forma muito boa para quem está iniciando ou até mesmo o pessoal que gosta de se preparar mesmo para o mercado, trabalha em poucas pistas, um padrão bem claro. E eu achei bem legal, uma coisa que eu não estava fazendo e hoje em dia eu já estou fazendo. Inclusive, hoje de manhã eu fiz exatamente isso. Parei, sentei no meu computador, eu fazia isso para back, né? Mas não fazia para terceiro lugar nem para VB. E aí o que que eu faço? Tenho certos filtros prontos ali dentro da minha BTR, que são os padrões que eu utilizo. E aí esses padrões eu vou olhando um por um e aí eu anoto os galgos que eu achei bom, o que que eu achei bom, o que que pode ser feito, o que que não pode ser feito, né? A VB eu vou falar, eu vou confessar que eu ainda não utilizo, mas para back, terceiro lugar, tá funcionando e funcionando muito bem, tá? O Celso, que é o nosso tips, ele usa para VB também e para ele funciona muito bem, porque ele já tem anotado tudo que ele precisa, e aí conforme as odds for aparecendo, as oportunidades for aparecendo, ele já tá com o negócio engatilhado, né? Então vamos lá. Primeiro que você precisa entender são os seus padrões de apostas, é óbvio, e as pistas que você gosta de trabalhar. Se você não tem isso, fica um pouco mais complicado, né? Você trabalha em todas as pistas, Milton, eu aposto no padrão que tiver. Complicado, aí não vai funcionar para você. Isso aí é só para quem tem um padrão já bem claro e pistas específicas também para trabalhar. Vamos usar um exemplo aqui, a pista Romford. É uma pista rápida, né? É uma pista que a primeira bend ali faz toda a diferença, né? Então, de preferência, os galgos tem que largar na frente, né? Não pode largar atrás. E tem que ser galgos fortes, né? E aí, o que que você pode fazer? Você vem aqui no filtro, né? Eu vou mostrar aqui, esse filtro não tem backtesting, né? Tá, odd SP, tanto faz aqui, vamos clicar no, no resultado, ele aparece desse jeito aqui, ó. Para quem paga o plano básico, né, ele vai aparecer dessa forma aqui, né? Mas vamos lá, vamos pegar a indicação BTR 1 aqui, né? Porque a gente quer pegar o favorito da BTR. Se você não usa só o favorito, não tem problema. Você pode pegar o 1 e o 2, por exemplo, aqui. Problema nenhum, tá? Mas nesse caso, vamos pegar o galgo mais forte pela indicação da BTR. Aí aqui a pista a gente vai colocar Romford, certo? A gente vai tentar pegar os galgos mais fortes, que geralmente são os machos, né? E aí vamos pegar os galgos que tem os 3 melhores splits aqui, né? E que tem a largada 3, 2 e 1. O que que significa largada 3, 2, 1? 3 vai largar na frente de todo mundo do card, 2 vai largar na frente dos 2 galgos do lado e 1 vai largar na frente de um dos 2 galgos que estão do lado. Beleza? Então tá pronto, não precisa mais do que isso. Vou trabalhar na Romford, então esse é o padrão da Romford, beleza? Aí vamos dar um resultado aqui. E aí ele vai te dar os galgos que tem com esse padrão, certo? Que seria o galgo indicação 1 na pista Romford, macho, split 1, 2, 3 e largada 1, 2, 3. Então apareceu apenas 2 galgos de 12 corridas, né? Seria até um número razoável, né? Evidentemente que cada um vai fazer back, terceiro lugar, AVB, né? Eu estou dando um exemplo aqui de como pode ser feito. Aí você vai adaptar aí de acordo com o mercado que você trabalha, tá? Então tem o Galgo 2, né, que é a indicação BTR, que é o Run in Raged, não sei. E aqui
já mostra aqui que ele é um galgo que larga na frente de um dos dois galgos. Nesse caso, ele larga na frente da trap 1, né? Pela bend ali, dá pra ver que ele vai fazer a primeira bend bem sozinho, né? Porque, assim, tendência, né? A curva é sempre o lado esquerdo. A tendência dos galgos é quando ele for fazer a curva para a esquerda, ele jogar o corpo para a direita, não para a esquerda, né? Uns galgos correm rails, que ele abre e fecha, né? Mas a maioria dos galgos ele vai fazer a curva e vai abrir um pouquinho, certo? Então um galgo que geralmente pode atrapalhar é o galgo que está de dentro para fora, tá? Que seria nesse caso aqui. Esse padrão aqui, para mim, dentro da Romford, é padrão de Beck, tá? Isso aí eu tô olhando só questão pontuação, a trap 2, que é um galgo macho, que vai largar do lado de uma fêmea, do lado esquerdo. Geralmente os machos eles se impõem em cima das fêmeas, tá? E ele já tem uma largada melhor, né? Dá pra ver aqui, ó. Né? Tá quase 0,9 milissegundos, dá mais do que um corpo de diferença, tá? E isso aqui é extremamente importante para esse tipo de corrida. O que mostra aqui a primeira bend, né? Que é isso aqui, ó. Deixa eu dar uma aproximada aqui para vocês. Ó, a primeira bend, o que ele mostra? Que o galgo 3 vai largar na frente, o galgo 2 vai largar atrás do 3, né? E o 6 vai largar junto com o 3, com o 2, desculpa. Quem que pode atrapalhar o 2 aqui? Nesse caso seria o 1, certo? Porque o 1, ele vai fazer a curva e vai abrir e poderia bater no nosso galgo. Nesse caso aqui é muito difícil isso acontecer, porque nosso galgo vai largar sozinho, vai fazer a curva para o lado esquerdo sozinho. E o 3 provavelmente vai fazer a mesma coisa, né? O 3 ele está com o número 1, ele larga na frente desse galgo aqui, que é o galgo 4, mas não larga na frente do nosso galgo, que não tem a distância necessária para largar na frente. Porém, dá para ver pelas bends que geralmente ele está em segunda posição quando ele faz a curva, certo? E o galgo 6, ele está muito longe do nosso galgo. Geralmente o galgo 6 ele faz uma corrida mais aberta, né? Isso é tudo questão de dinâmica da corrida. Por isso que é importante você entender como funciona a pista, sem conseguir visualizar a dinâmica da corrida. E para mim, isso aqui é um padrão muito claro de back, tá? Para o back 2. O ideal seria que esse 3 largasse atrás aqui também, né? Mas eu não vejo o 3 atrapalhando o 2 ali, por nada nesse planeta. Então a gente já vê que o Galgo 2 ele tem uma pontuação de categoria razoável, né? Tem o split ali, como eu disse, larga na frente do 1, que é o que me preocupa. Também é um galgo de 31 quilos contra um galgo de 29 quilos, uma fêmea, né? Mesmo se largasse junto, talvez eu até entraria, mas é melhor evitar, porque a Romford ali, a primeira bend, cara, é cruel, né? A Wintrap, olha aqui, aí vamos lá, desculpa. CalTM, olha a diferença do CalTM desse galgo para os outros galgos, tá vendo? O galgo mais forte é 0,04 milissegundos, que seria o 6, que é o Chuck Jagger, né? E o galgo 3, olha, que larga na frente, 25,17. Significa que o nosso galgo provavelmente vai pegar ele lá para frente, né? Mesmo que ele largue na frente, né? Porque ele tem um tempo final muito melhor, a média de tempo final muito melhor. O Intrep favorece demais o nosso galgo, porque ele é um galgo que larga da Trap 2, a Trap 2 na Romford é muito boa, né? O último tempo fez 24,92, que não é um tempo muito bom, mas também não é um tempo ruim, né? Teve um bump aqui, ó, tá aqui. Teve um bump, então um bump é uma trombada, né? Na hora que ele largou ali é um bump na largada mesmo. Ele largou já meio que trombando com outro galgo assim, depois deu um lead ali. Cara, olhando assim, eu já iria nesse galgo 2, tá? Isso sem olhar a análise intermediária, né? Sem olhar a análise intermediária, só a profissional. Recuperação 240, que é muito bom para a Romford ali, que é uma pista curta, né? Um galgo que consegue recuperar numa pista curta é um galgo muito bom. É um galgo que larga mediano para ruim, porém todo mundo aqui larga mediano para ruim, né? Dá para ver. O único galgo que larga mediano para bom, eu acho que nem para bom, tá? É esse galgo 3,388. Isso para mim não é um split bom dentro da Romford, tá? E aqui a categoria, nosso galgo vem correndo a 5, a 5, a 5, a 6, a 6. Meteu um placed na última, um terceiro lugar e um quarto lugar ali, né? Então, vem batendo bastante na trave.
né? O galgo aquele, o 2 chegou em placed, né? Quem ganhou foi o 6. E o terceiro ficou ali em terceiro lugar. Mesmo assim, Milton, não gosto de back. Cara, esse galgo talvez poderia ter entrado em placed, poderia ter entrado em terceiro lugar. Evidentemente vai precisar ter uma odd pro terceiro lugar, né? A 365 ela erra bastante, cara, essas odds, então tem que ficar atentos. Grande maioria você vai achar baixo, 1,44, 1,50. Algumas vezes vai valer a odd 1,50, né? Porém, é ideal pegar ali 161, 166, 172 que consegue achar, tá? Hoje eu achei 3, cara, top, e mandei lá no grupo, tá? Então, vamos ver a corrida aqui, para ver essa questão da dinâmica, ver se... Opa! Esse link, assim, ele, depois de 5 minutos, ele acaba perdendo ali o time do link, aí é só dar um F5 que ele aparece de novo, tá? Vamos lá, é o galgo da Trap 2 aqui, né? Vamos ver como que vai ser a largada deles. Então, um até largou bem ali. Aqui tá a máquina de split, né, galera? Ó, aqui, tá vendo onde tá a sombrinha aqui, ó? É aqui. O 3 largou mal, o 2 conseguiu fazer o que ele deveria fazer, que é largar na frente do 1, né? E provavelmente vai fazer a primeira bend tranquilão ali, ó. Ó, o que eu falei sobre dinâmica, tá vendo? Limpo, 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 cara. Agora esse 6 recuperou, hein, pra dar back. Pelo amor de Deus, cara. E aí o 2ão foi, e o 6 chegou. Cara, difícil, hein, acontecer isso na Romford. Um Gal conseguir recuperar desse jeito. Mas tá aí, né? É questão de dinâmica, entender como que funciona a pista, né? Depois que você começar a entender esse tipo de coisa, esse tipo de padrão aqui que eu expliquei, meu Deus, cara, fica suave a análise, tá? Vamos dar uma olhada aqui na intermediária? Vamos dar uma olhada no Galgo 2, vamos tirar esse cara bonitão daqui. Deixa eu tirar... beleza, vamos botar o bonitão pro lado. Então vamos lá. Aí a gente vai aqui na análise intermediária para a gente ver como que esse galgo está correndo. Se é um galgo consistente ou não, pode não ser, tá? Olha que padrão claro desse cachorro. Olha que padrão lindo para Romford. É um galgo, cara, que simplesmente consegue passar a primeira bend e a segunda bend em primeiro lugar. O que você vai fazer? Vai entrar no mínimo no placed num cachorro desse. Terceiro lugar, meu, preciso nem falar, né? Ele com bump fez 24,92. Ele com outro bump fez 24,84. Ele com outro bump fez 25,70. 25,07, só que ele tomou um CRD também. Esse bump run-up é aquele bump que na hora que o galo começa a sair da trap, assim, aí um fica do lado do outro se trombando. Esse é o bump run-up, tá? Aí teve uma 24,80 aqui com lead. Aí teve outro bump run-up, que é um padrão que dá pra ver nesse galo, que fez 25. Cara, esse galgo consistente, tá? Você vê que a maioria das vezes ele tá indo bem ele larga bem na trap. Ele mesmo tomando bump, ele consegue manter os tempos finais dele. É um padrão bem claro para back, tá? Eu entraria back facilmente nesse galgo, tá? Isso é um exemplo, né, galera? Vocês podem fazer, cara, 1 milhão. Vamos ver o segundo. Back, só isso. Eu lembro desse Vancouver. Cara, foi um back lindo, 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 lindo. Isso é uma corrida S, né? Que é uma corrida de distância mais longa, né? Tá aqui, ó, 575 metros. Olha a largada desse bicho, né? É um galo que larga na frente e sempre mantém no primeiro lugar. Olha as últimas 5 corridas. Tá mais na hora dele bater o back, né? Ainda largando lá de 2 fêmeas, ó. Esse aqui é outro padrão claro também para back. Tranquilo. Mas beleza, vamos falar sobre outro padrão. Vamos lá. Um padrão que eu gosto de usar para back. Beleza? Vou ensinar vocês aqui. Indicação BTR. Aí eu vou nas pistas minhas, pistas favoritas. Vamos pegar uma memória aqui, ó, que é a melzinho, que o papai aqui adora. Cara, eu não gosto de algo muito novo. Então a gente coloca 30 meses.
Também não gosto de galgo muito velho. A gente coloca 51 aqui. O que eu gosto de olhar? Cara, é galgo que tem o tempo final muito melhor que os outros galgos. E aí, o que eu vou procurar? Eu vou procurar um galgo que tenha um tempo final, uma diferença de tempo final muito melhor e um galgo que seja consistente. Só isso. Entendeu? Padrãozinho, coisa linda. Agora vamos pegar aqui, né? Só apertar o botão da direita. Aí vamos abrir todas elas aqui. Isso aqui eu estou ensinando vocês como planejar o seu dia, tá, galera? Ah, vou começar a analisar, faz isso aqui, tá? Isso aqui eu estou mostrando como pesquisar. Depois eu vou falar com vocês como vocês vão preparar ali as corridas, tá? Aí tem esse galgo 6, aí a gente olha a diferença aqui, né, do tempo final. Vê que tá muito parelho, né? O nosso galgo tem uma diferença boa, na verdade, né? Mas os outros galgos estão bem parelhos, né? Acabou dando back, esse galgo 6. Some Lucky Lady, eu lembro dessa corrida, correu muito a fêmeazinha. Só que aqui, ó, esse padrãozinho aqui eu já não gosto muito. Por quê? O galgo 4, o galgo 5 e o galgo 6, eles estão num padrão que, olha só, o 4 pode espremer o 5 pode espremer o 6. Eu não olhei para onde que esses galgos correm, né? Só olhando a questão da largada aqui e das bends, tá? O ideal é vocês virem aqui. Ah, esse galgo corre mid, corre mid. Então ele não deve atrapalhar o 5 nem o 6, tá? Esse galgo corre mid, corre mid, corre mid, corre mid, corre mid. Então, ele não vai atrapalhar o 6. Por quê? O 6 corre wide, né? Então, o que acontece? O galgo 4 ele corre no meio, o 5 corre no meio, o 6 vai passar por fora e vai fazer assim. Entendeu? Isso é dinâmica de corrida. Se vocês não conseguirem enxergar isso ainda, olha o replay é extremamente importante por causa disso. O replay te mostra exatamente para onde que o galgo vai correr. Quer ver? Ó? Vou pegar esse 4 aqui. Ó. Então o galgo vai largar da trap 4, aqui está falando que ele corre mid. Né? Vamos dar uma adiantada, o galgo 4 aqui. Olha para onde que ele correu. Olha para onde que ele correu. Viu? Correu para o meio. E depois correu o rail. Né? Então você sabe para onde que esse galgo vai correr. Aí você vai abrir outra aqui, vai olhar a outra corrida do galgo. Essa é a importância do replay, galera. Olha, se liga nisso aqui, hein? Olha o 4. O que ele fez? Exatamente a mesma coisa. Saiu da trap, brup, foi pro mid. Tá? Então você já sabe para onde que esse 4 vai correr, né? Não precisa se preocupar. Agora vamos ver esse 5 aqui. Essa é uma corrida curta. Essa aqui é uma corrida A7. Vamos ver. Saiu da trap 5 também, né? Ó, 5 aqui. Vamos ver para onde que ele corre. Ó. Preciso falar mais alguma coisa, galera. Cara, replay é o suprassumo que existe dentro da ferramenta. Se você ainda não olha o replay para analisar, você está perdendo dinheiro à toa. Aí depois fica reclamando. Ah, que o meu galgo trombou, correu para cima do outro. Entendam, galera. O galgo ele é condicionado a correr. Então, a maioria das vezes ele vai fazer a mesma coisa. Se ele corre mid, ele vai correr mid. Se ele corre raise, vai correr raise. Se ele corre wide, ele vai correr wide. O que acontece? Se você pegar dois galgos que está do lado aqui, o 4, o 5 e o 6, esses dois correm para o lado de cá, o que pode acontecer? Trombada e abrir espaço para o 6, né? Vamos ver aqui uma corridinha? Vamos ver essa corrida? Vamos, deu vontade. Vamos ver se vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que está no replay. Tá aqui o 4, 5 e o 6. Olha o 4 e o 5 onde que correram. Olha o 6. Olha o espaço que eles deixaram, abriram para o 6, cara. Preciso falar alguma coisa? Não preciso. Olha aqui. Olha a força do cachorro. 56 pontos, cara. Recuperador. Tá vindo de categoria A6, ó. A6 vai correr A7. Olha lá o que fez. Correu livre. Não teve trombada. Por que não teve trombada? Porque o card estava favorecendo ele. Mais nada. Entende, galera? Não precisa de mais do que isso. Aí o que você vai fazer? Vai abrir um bloco de notas. Vai escrever Galgo 4, Galgo 5,
largam e vão para o mid, vão abrir espaço para o Galgo 6, mesmo dele largando por trás. Olha só, eu perdi essa oportunidade. Por que eu perdi essa oportunidade? Porque eu só bati o olho aqui, ó, e falei, ah, não gosto. Se eu tivesse analisado do jeito que eu analisei agora, provavelmente eu teria entrado no T3 desse 6 aí. Ou até um placed dele, tá? Então, boiei. Mas não faz, não tem problema. Vamos lá, né? Faz parte também isso, né? E, cara, ó, esse aqui não deu. Pegou o quê? Meu Deus. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete corridas. Um back, dois backs, três backs, quatro backs. Quatro backs em sete corridas, cara. Pelo amor de Deus. Já viu ferramenta fazer isso? Não existe. Não existe. Mas deu para pegar a visão, né? Deu para entender como que você procura a corrida, o que que você precisa procurar. E aí depois é só anotar. E aí, o que que acontece? Abriu o mercado, tá? Abriu as odds, né? Aí todos os galgos que você viu, que você tinha gostado, você vai lá, olha a odd deles e compara com a odd dos outros galgos. Se tiver uma odd parecida, o que que você vai fazer? Vai lá, vai vir aqui na ferramenta de novo, por exemplo, esse 6 aqui, você tinha anotado lá que ele ia correr sozinho, bababá, bababá, bababá. E aí, na hora que abriu o mercado, você viu que o 1 tava com odd igual. Tava 3,50 o 6, 3,50 o 1. Aí você, opa, calma aí, pode abrir esse AVB contra o meu galo. E aí, o que que você vai fazer? Vai vir aqui na ferramenta, vai fazer uma pré-análise. O galgo 6 corre assim, assim, assado. Ele é super consistente. Ele corre wide. Esse galgo aqui é um galgo que larga mal, que pode ser atrapalhado por esse galgo, porque ele corre rails, né? Rails, rails. Tem dúvida? Olha o replay. Olha aqui a trap que larga. Olha aqui o peso desse galgo, 36 quilos. O que que você acha que ele vai fazer na hora que largar? Tá acostumado a largar da trap 1, tá? O que que você acha que esse galgo aqui vai fazer quando ele largar? Vai pra cima do 1, cara. Ele vai pra cima do 1, porque o que ele conhece é o padrão dele. Ele vai pra cima do 1, vai fechar 1. Provavelmente, né? Eu não olhei, né? A gente viu o replay aqui, mas vamos olhar de novo. O 2 é pra largar na frente, olha aqui, ó. Tá vendo a largada aqui embaixo? Olha aqui, primeira bend. Vamos ver aqui, ó. Ai, desculpa. Vamos lá. Olha lá. Fala mais nada, cara. Fala mais nada. Fala mais nada. Não precisa. Olha isso aqui. Tá demonstrado tudo aquilo que eu falei. Não é difícil analisar, galera. Precisa só prestar atenção nos detalhes. E os detalhes estão aí. Você pode ver pelo replay, você pode ver por onde você quiser, tá? Eu acho que essa dica aí, cara, vale mais do que ouro para vocês, beleza? Então vamos lá. Bora. Um abraço.